Concurseiro e concurseira, seja muito bem-vindo ao podcast do Laboratório da Aprovação, o nosso Labcast, onde eu, Tarik Cordeiro, vou eu vou exterminar as maiores dúvidas que você tem acerca de determinados temas de método de estudos para concurso público. Na verdade, o método de estudo ele não é só para concurso público, né? O método de estudo ele serve para você passar em uma prova de OAB, prova de Enem, prova de vestibular. Então, aqui nesse podcast, que vai sair toda semana, eu vou tentar tirar todas as dúvidas que eu recebo lá pelo Instagram. Se você não me segue, vai aparecer aqui na tela o @Tarik Cordeiro, o meu Instagram. Você pode entrar lá e me mandar a sua dúvida também. Se você não tiver Instagram, acontece, algumas pessoas não têm Instagram, deixe o seu comentário aqui embaixo deste vídeo, tá bom? E aí a gente vai ter outros podcasts e eu vou estar tirando essas dúvidas com você. É o seguinte... Hoje, o tema de hoje é para a gente falar um pouco sobre plano de estudos, sobre cronograma de estudos. E esse é um tema que eu escolhi para fazer esse tema primeiro, porque eu recebo muita, mas muita dúvida mesmo sobre esse tema. O que acontece? Na verdade... Muita gente me manda perguntando o seguinte: Tarik, o que é? Deixa eu pegar uma água aqui. É ao vivo, a cores, não tem cortes, tá? É o seguinte, muita gente me manda perguntando como é que eu faço um plano de estudo. Tem outra gente que me manda perguntando assim, tem outras pessoas que me mandam perguntando o que é um plano de estudos? Para que eu preciso de um plano de estudos? Então eu vou estar explicando aqui não só essas coisas, mas essas questões mais conceituais, mas eu vou estar também te falando como você faz para montar o seu plano de estudos da mesma forma que eu ensino no meu treinamento fechado, que é o Laboratório da Aprovação. Vou te ensinar de verdade como é que você faz, quais são os passos que você tem que seguir para montar o seu plano de estudos, tá bom? Então vamos lá. O que é um plano de estudos? O que é um cronograma de estudos? Um cronograma de estudos, ele é, vias de fato, um planejamento que você faz, que permite que você organize como você vai estudar uma grande quantidade de informações, organizando ali as disciplinas em períodos previamente programados para que você consiga obter melhores resultados de memorização e de aprendizagem. E assim, consequentemente, você vai ter um melhor rendimento em prova. Tá, esse é um conceito, mas me diz aqui, acho que a maioria de nós já ouviu falar em plano de negócio. Todo mundo aqui já ouviu falar, conhece alguma pessoa que é empresário, alguma pessoa que tem um negócio e muito provavelmente você já ouviu falar na televisão, às vezes até, sobre plano de negócio. O que é um plano de negócio? Plano de negócio é um planejamento que o empreendedor deve fazer para que ele consiga, para que ele saiba o que ele vai fazer no próximo ano, nos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos talvez. Para ele saber onde ele quer chegar com aquele empreendimento, para ele saber como ele vai chegar. Por quê? Porque quando a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, quando a gente faz um planejamento, a gente chega com muito mais facilidade. Então o plano de estudos, ele é, via de fato, aquilo que você precisa antes de começar a estudar para um concurso, você precisa ter um planejamento. E por que eu preciso de um plano de estudos? Porque sem um planejamento de estudos, você vai gastar muito mais do que você precisa. Vai gastar muito mais do que você precisa. Por quê? Porque às vezes você vai começar por um concurso, depois você vai para outro, depois você vai para outro, depois você vai para outro, aí você vai comprando material, aí você vai comprando aula, você vai gastando com viagem, você vai fazendo coisa, vai pagando inscrição de concurso e isso vai, além de fazer com que você demore mais para ser aprovado, isso vai fazer com que você gaste mais, gaste aquilo que você não precisa. Você vai precisar, com planejamento, você vai conseguir chegar ao resultado pretendido em menos tempo. Muito provavelmente, se você tiver um plano de como chegar a ser concursado, você vai gastar menos tempo e menos energia com o caminho para aprovação, com a sua preparação. Por quê?
Porque quando você planeja o seu caminho, quando você tem um plano para executar, você, na hora de fazer o seu plano, você não vai apenas dizer assim, eu quero daqui a 5 anos ser técnico do Seguro Social e trabalhar no INSS recebendo lá o meu salário de 5 mil. Não, você vai falar o seguinte, eu preciso estudar, eu preciso arrumar tempo, eu preciso lidar com meu filho, que acaba me atrapalhando um pouco. Eu preciso lidar com o meu trabalho. Eu preciso deixar de ir para festa. Eu preciso ver como é que eu vou viajar, como é que eu vou estudar quando eu for para a casa dos meus pais no interior. Então, o que você vai fazer? Você vai prever algumas dificuldades que você muito provavelmente vai enfrentar quando você estiver se preparando para o seu concurso público. Então, você vai, com um plano de estudos, saber quanto de dinheiro você pode investir em material, às vezes em uma viagem, porque às vezes o seu concurso público, ele não é na sua cidade, ele é na capital do estado. Né? Às vezes você tem que pagar taxa de inscrição no concurso público. Se você não sabe, eu gostaria até de deixar essa informação. Se você tiver registro, cadastro no CAD único do governo federal, você muito provavelmente não precisa pagar taxa de inscrição no concurso público. Mas é bom que você olhe o edital de cada concurso, mas geralmente os concursos federais ele tem essa previsão no edital de que quem tiver ali no registro do CAD único e Bolsa Família, que não precisa pagar a taxa do concurso, tá? Mas assim, você tem que fazer esses cálculos. Você precisa prever isso, você precisa saber para onde você pode viajar. Você precisa saber quanto tempo você pode se dedicar por dia. Quanto tempo você consegue se dedicar por dia. Quanto tempo você tem até ser aprovado. Por que quanto tempo que você tem até ser aprovado? Porque é o seguinte, gente. Tem gente que quer ser aprovado em 3 meses. Quer entrar no cursinho, estudar ali 3 meses um cursinho e quer ser aprovado no próxima prova, no próximo concurso. E muitas vezes não funciona assim. Infelizmente, às vezes não é assim que funciona. Eu já passei em concurso com menos de 3 meses, quando eu fui aprovado no concurso do TRF da primeira região, o que aconteceu? Presta atenção. Era 2017, eu comecei a estudar em 2015. Eu estudei em 2015 para o INSS. O INSS saiu em 2016, eu comecei a estudar em janeiro, tá? O INSS saiu no final de 2015, provas em 2016. E aí, quando eu fui aprovado no INSS, não, estudei 1 ano e alguns meses para passar no INSS, fiquei em 20º colocado. Então, eu estava muito bem preparado. Quando foi novembro de 2017, eu fiz a prova, acho que foi 2017, eu fiz a prova do TRF. E quando eu fiz essa prova, em 2017, eu não estava estudando para concurso. Saiu o edital na praça, né? O TRF divulgou o edital, e lá na faculdade o pessoal falou assim, gente, vamos para Salvador fazer essa prova? Eu moro na Bahia, tá? As provas foram na capital. E aí eu falei, não, tá bom, bora. Vamos para Salvador então para a gente fazer essa prova. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar 2 meses ali, depois que saiu o edital, 2 meses e meio, e fui aprovado. Fiquei em 10º colocado, se não me engano. Então, deu certo para mim, por quê? Porque eu já sabia previdenciário, eu já sabia português, eu já estava bom nessas matérias. E aí eu fui pegar penal, processo penal, algumas disciplinas mais específicas. Então, tem como ser aprovado em pouco tempo, desde que você tenha uma boa base. Às vezes você não tem a base que você precisa para ser aprovado nesse tempo. Mas é porque você não tem que você não vai estudar? Não. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu não tinha base nenhuma. Então eu estudei durante 1 ano para criar uma base bem firme. E eu que comecei a estudar com um planejamento mais ou menos como eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Para você que está me assistindo hoje, eu vou te mostrar mais ou menos. É claro que hoje, esse plano que eu vou te mostrar, ele está muito mais bem elaborado do que ele era na época que eu comecei a estudar. Porque isso tem 5 anos. Então, de lá para cá, eu melhorei isso para os outros concursos que eu fui fazer. Porque, por exemplo, teve prova do INSS aqui na minha cidade. Então, não precisei viajar, mas depois eu fui fazer TRF, TRT, STJ, STM. E todos esses concursos eu precisei viajar e gastar dinheiro com passagem, com hotel, com Uber. Então, tem muita coisa que a gente precisa prever antes de
antes de começar a estudar assim para concurso. Não é assim, vou começar a estudar e vai fazer. Pode dar certo? Pode. Mas se você tiver um planejamento, muito provavelmente você vai chegar lá mais rápido e com menos dificuldades, porque você vai conseguir prever algumas e vai conseguir resolvê-las antecipadamente, tá? Então, eu queria contar uma história para você aqui. Na verdade, é uma parábola. É uma parábola que vai fazer com que você entenda muito bem por que você precisa de planejar o seu passo a passo para ser aprovado. Porque é o seguinte, a parábola diz o seguinte, que numa vila de lenhadores, tinha uma vila de lenhadores. E lá nessa vila de lenhadores tinha um lenhador boladão que já tinha morrido. Ele era o cara, ele era boladão porque ele tinha derrubado 72 árvores em um só dia. Ele era o recordista ali naquela vila. Então, o que aconteceu? Veio um menino novo, seus 20, 22 anos, falou: joga nos peitos do pai que aqui vai bater o recorde e vou derrubar 73 árvores num dia. Ele queria entrar para a história, estava cheio de energia, e o que ele fez? Acordou de manhã cedo e falou: bora papai. E foi lá, derrubou 70 árvores em um dia. Ele acordou de manhã cedo e derrubou 70 árvores em um dia. Só que para pensar comigo, foi um chute que bateu na trave. Só que trave não é gol. A trave não é gol. Então, ele acordou no outro dia com veneno. E foi no veneno e derrubou 68 árvores. E aí o cara já começa a desanimar, porque ele falou: poxa, ontem eu fiz 70, hoje eu fiz 68. Mas ele insistiu. E no terceiro dia ele foi com tudo. Ele acordou 4 horas da manhã. E ele levantou e falou: é hoje. E foi. E ele derrubou 58 árvores. Só 58 árvores. E aí você me pergunta: não, teve uma vez que eu contei essa história, a pessoa ficou indignada. Como assim? Ele não conseguiu? Mas por que eu estou te contando essa história? Porque depois desse dia, quando anoiteceu, ele foi pro bar. E aí, chegou lá, ele encontrou com um tio dele da vila. O tio perguntou para ele: o que você está desanimado aí? O que aconteceu? E aí ele contou essa história que eu acabei de contar para você. E aí o tio dele olhou para ele e falou assim: tá, meu filho, vem cá. Quanto tempo você passou afiando o seu machado? Ele não fez um planejamento e, por isso, ele não conseguiu bater o recorde. Então, às vezes, a gente tem a energia para ir e fazer, mas às vezes a gente não consegue alcançar só com aquela energia, porque às vezes a gente precisa de energia por mais tempo. Abraham Lincoln, ele disse o seguinte, que ele disse assim: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 afiando o meu machado. E isso me remete a uma outra coisa. Tem muita gente que fala para mim o seguinte: começa a estudar hoje e empolga. Vai passar em concurso, eu quero ser aprovado, quero ser estável. E aí o cara começa a estudar para concurso todo empolgadão, boladão, pai e tal. E aí quando chega em determinado ponto, ele percebe que ele quer estudar por mais horas. E aí ele vem para mim, me manda uma pergunta lá no direct do Instagram, ou então às vezes me manda uma mensagem lá no WhatsApp, dizendo o seguinte: Tarik, você me aconselha a pedir demissão do meu trabalho para estudar? Eu preciso de mais tempo. O trabalho me toma muito tempo. E isso é uma pergunta que os meus alunos já não me fazem mais. Por quê? Porque eles sabem o seguinte: eu preciso me planejar. Será que eu consigo, por exemplo, se eu estou sem trabalhar, como eu vou conseguir dinheiro para pagar o meu material de estudos? Como eu vou conseguir dinheiro para pagar a passagem, o hotel, a taxa de inscrição no concurso? Como eu vou conseguir dinheiro para as minhas necessidades básicas? Às vezes a gente estressa, a gente cansa, quer ir tomar uma cerveja, quer ir comer um lanche, quer comer uma pizza. E às vezes a gente não tem dinheiro. Você está disposto a pedir isso para o seu esposo, para a sua esposa, para a mãe, para a avó, não sei.
Você está disposto a pedir as coisas? Você está disposto a se submeter, talvez, à vontade? E outra coisa, você tem condições, a pessoa que vive com você, ela tem condições de te manter enquanto você estuda para o concurso? Você precisa parar para pensar nisso. Aí, qual é a conclusão que geralmente algumas pessoas chegam? Não estou te aconselhando isso, tá? Eu não aconselho isso para ninguém, porque eu também não vou me responsabilizar pelas consequências. Mas parar para pensar. Se você quiser mesmo deixar o seu trabalho para se dedicar exclusivamente, não é melhor, se você for pensar nisso, quando sair o edital? Porque agora, muitas vezes, eu tenho uma turma que eu treino um pessoal que quer passar para o INSS. Tem uma turma, uma galera dentro do laboratório que quer INSS. E aí essa galera pergunta para mim o seguinte: poxa, quando sair o edital, será que vale a pena? Eu falei, bom, e se você não passar? Ah, se eu não passar, eu arrumo outro emprego. Pronto, então tudo bem. Quando sair o edital, se você tem seu pai para se segurar as pontas e etc., vai lá e faz. Se você acha que é o melhor para você. Ah, mas se eu não passar, eu não tenho ninguém para segurar as pontas para mim. Pô, então você vai ter que fazer isso, você vai ter que estudar enquanto você está trabalhando. Não tem jeito. Tá bom? Faça o seu planejamento. E agora eu vou te ensinar como você faz, como é que eu vou montar o meu plano de estudos, como é que eu faço isso. E eu vou te falar em 7 passos simples. Na verdade, são 6 passos e mais um extra, tá? Eu vou te falar, então, em 6 passos simples, como você vai fazer para montar o seu plano de estudos. Então, vamos lá. O primeiro passo para você montar o seu plano de estudos é você definir um objetivo. Definir qual concurso você quer ser aprovado, qual cargo você quer ocupar. E eu falo isso porque é o seguinte, tenho um aluno, eu estava conversando com um aluno do laboratório, ele me contou o seguinte, cara, tem uma moça que ela é minha vizinha, a filha da minha vizinha, ela estuda há 5 anos para concurso público e não passou em nenhum. E aí, quando eu falei que estava estudando para concurso público, ela virou para mim e falou assim, você pode se preparar para ficar uns anos aí. E aí ele veio para mim e foi perguntar para mim, eu falei, cara, me diz uma coisa, ela estuda para que área? Aí ele falou assim, cara, ela estava estudando para o tribunal, saiu agora BRB e ela vai fazer o banco, mas ela estava estudando esses dias aí para Cefaz e não sei o que e tal assim. Ela não tem um foco. Ela não sabe o que ela quer. Ela quer ser servidora, mas ela não definiu nenhuma linha de estudos. E aí a pessoa começa a estudar para banco, aí depois vai estudar para controle, depois vai estudar para tribunal, depois quer estudar para o INSS, depois quer estudar para polícia. A pessoa quer fazer tudo o que tiver aparecendo porque ela acha que é como se fosse uma mega sena. Uma hora ela acerta. E não é bem assim que funciona. Dá certo. Gente, dá. Você tem história de tudo quanto é tipo por aí. Mas a realidade é que se você quiser ter uma alta performance em concurso público, você precisa saber onde você quer chegar. Defina um objetivo. Você tem carreiras que você pode seguir, como carreira militar. Na carreira militar você pode seguir PF, PRF, Polícia Militar dos Estados, Polícia Civil, DEPEN. DEPEN é Departamento Penitenciário Nacional, tem os departamentos penitenciários dos estados. Então, tem várias carreiras que você consegue seguir. Você tem também a carreira fiscal, que você pode ser auditor, você pode ser técnico de Cefaz, às vezes tem esse tipo de concurso. Você pode fazer também carreira de tribunais. Tribunais tem tribunal pra caramba, dá pra você subnichar tribunais. Por quê? Porque tribunal você tem TJ, e aí você pode pegar uma linha e estudar só pra TJ. Você tem outra linha que é TRF, você tem TRT, TRE, você tem tribunais superiores, TST. TST, na verdade, entraria lá em TRT, mas você tem STF, STJ. Então, tem muitas linhas de concurso que você vai pegar um só material, uma só linha de estudo e que vai servir para você fazer vários concursos. Então você vai conseguir, em menos tempo, ter um feedback de uma prova ou outra. E eu falo isso porque, por exemplo, em 2018, que foi ano passado, que foi antes de eu parar mais de estudar para concurso, hoje eu não estudo mais, mas na época, 2018, eu decidi que eu queria passar em um concurso de TRT. Eu fiz 6 provas, eu acho que eu fiz mais de 6 provas de TRT para ser aprovado em uma. Porque eu fiz a primeira, fui
péssimo. E eu vi o que eu estava errando. O que eu fiz? Voltei e estudei aquilo que eu estava errando para equilibrar com aquilo que eu estava acertando. Aí foi melhorzinho na outra. Aí na outra foi melhorzinho. Teve uma que eu passei. Então, você tem que saber onde você quer chegar para que você consiga se aprimorar e consertar aquilo que falta, aquilo que está errado, na hora que você precisar, tá bom? Segundo passo é que é importante que você se dê um prazo, que você pare e diga o seguinte: eu tenho 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para ser aprovado. Eu quero ser aprovado e eu vou ser aprovado em 2 anos, em 1 ano e meio. É claro que essa não é uma data fixa, tá bom? Não é uma data que você vai falar assim, ai, passei, eu sou fracassado. Não, não é isso. Às vezes as coisas não se dão muito bem como a gente planejou. Né? Nenhum plano ele sobrevive ao campo de batalha, mas é importante que você defina um prazo, porque é o seguinte: se você, por exemplo, definiu que daqui a 3 meses você vai ter que ter terminado o edital do concurso do INSS, você vai ter que terminar o edital do concurso do INSS daqui a 3 meses. É um compromisso. Isso vai te ajudar a evitar a procrastinação. E para ajudar também a evitar a questão da procrastinação, você tem que aprender a fazer um gerenciamento do seu tempo. É o terceiro passo, é você desenvolver técnicas de produtividade. Você conseguir se organizar de uma forma que você se desenvolva bem durante o seu dia e consiga trabalhar, estudar e cuidar das outras coisas que você tem para cuidar. De uma forma que você consiga viver e continuar estudando. Porque tem muita gente que acha que tem que parar a vida para estudar para concurso público e não é bem assim que funciona. Se você parar a vida e estudar para concurso público, eu estou falando isso por experiência minha. Quando eu comecei a estudar, me disseram isso. Cara, você tem que parar a vida para estudar para concurso público. E eu parei. Hoje eu namoro. Hoje eu tenho minha namorada, a gente tem 5 anos de relacionamento. Ela estava comigo nesse primeiro ano, que foi quando eu comecei a estudar. E a gente brigava muito. Por quê? Porque eu não dava atenção, porque eu não conseguia conviver com ela. Era horrível. Era horrível. E depois que eu fiz a prova do INSS, passei e tudo, eu falei, cara, não quero mais aquilo. Eu vou continuar estudando, talvez para conseguir um concurso melhor, mas eu não quero aquilo. Eu não quero ficar sem sair, sem fazer as coisas. E aí eu tive que aprender, então, a desenvolver técnicas de produtividade. A desenvolver melhor e organizar melhor o meu tempo. O tempo de estudar é o tempo de estudar, onde eu vou estar 100% focado em estudar. O tempo de estar com a namorada é o tempo de estar com a namorada, de estar com a família, de estar com a família. É importante que você mantenha o equilíbrio em várias áreas da sua vida, porque isso vai fazer com que você consiga estudar por mais tempo, se assim for necessário. O quarto passo, a quarta questão que a gente precisa escolher, analisar, é a escolha de um material base para você estudar para concurso. Porque é o seguinte, tem gente que é assim, eu fiquei sabendo que Marcelo Novellino fala muito bem de controle de constitucionalidade. Só que Dirley da Cunha Júnior, ele fala melhor sobre, estou dando um aleatório aqui, tá? Sobre direitos e garantias fundamentais. Só que Paulo Lepori, ele tem um livro que fala muito mais sobre a questão de organização dos poderes e não sei o quê. E aí você compra os 3 livros e vai começar a estudar para os 3 livros. Cara, escolhe um. Pede indicação. Pega o livro, dá uma lida, dá uma folheada para ver se você gosta. O que você gostar da forma como o ensino, como o autor fala, é o que você vai escolher para você utilizar. Também esse material ele tem que estar dentro das suas possibilidades de investimento. E por que eu falo em investimento? Investimento em material, investimento em curso. E eu não estou falando necessariamente que você precisa de cursinho não, tá? Eu vou falar disso, mas é o seguinte, às vezes você precisa investir para ser aprovado e o custo com a viagem, com a taxa de inscrição, é um investimento, não é um gasto. A gente precisa entender que tem 2 situações. A gente tem o custo de investir, de gastar o dinheiro, e a gente tem o custo de não gastar o dinheiro. Porque, às vezes, a gente gasta R$1.000 para ir fazer uma prova na capital. E aí a gente é aprovado e vai ganhar quanto? 6.000 para o resto da vida, se a gente quiser, todo mês.
Então, você investir, pensa aí, você investir R$1.000, daqui a um ano você tá ganhando 6.000 todos os meses. Nem na época do Telex Free você fazia um dinheiro desse. Nem na época que o Bitcoin estava subindo você fazia um dinheiro desse. Então é investimento. Para de comprar Telex Free, de entrar em esquema de pirâmide, porra. Comece a estudar, faça investimento em você. Escolher um material base é preciso. Às vezes é um cursinho, às vezes é você fazer um investimento em um site de questões para você resolver questões. Então você precisa ter uma base, um material não necessariamente único, mas um material só. Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: você não precisa chegar na prova e doutrinar. Você não precisa ser um doutrinador de direito administrativo, direito do trabalho, direito processual civil. Não precisa. Você precisa chegar lá e acertar as questões. O que faz você ser aprovado não é você ser um doutrinador, é você ser uma pessoa que acerta as questões. Então, escolha um bom material base, um material que você se sinta bem lendo, que você se sinta bem estudando com ele e usa ele sem ficar trocando de material toda hora. Quinto passo: definir quanto tempo por dia você vai se dedicar. Por que é importante definir quanto tempo por dia você vai se dedicar? Porque isso aqui é uma decorrência, tá, do passo número 3, que é gerenciar o seu tempo. Por quê? Porque se você gerenciou o seu tempo, poxa, eu trabalho de manhã e de tarde. Eu entro no trabalho 8, saio do trabalho meio-dia, aí volto 2 e fico até às 6 da tarde. Aí à noite eu não faço nada. Bom, então você vai estudar à noite, né, filho? Defina quanto tempo da sua noite você vai se dedicar aos estudos, à sua preparação. Não precisa ser o tempo todo, não existe tempo ideal. Eu já fui aprovado. Você quer ver? Tempo de estudo. Eu vou falar um pouco mais sobre tempo de estudo em um outro podcast, mas eu já fui aprovado estudando, 12 horas, 14 horas brutas. Eu não era líquida, tá? Não tem como estudar 14 horas líquidas, eu acho. Tá? Não é, eu acho que não seja humanamente possível, mas eu já fui aprovado estudando 2 horas por dia, 3 horas por dia. Então, defina quanto tempo você vai dedicar do seu dia para estudar. E aí, depois, você vai lá e separa o seu tempo de acordo com o gerenciamento que você fez. Tá? O sexto passo é um sexto passo. Dentro do plano de estudos, você tem lá o momento que você vai criar o cronograma de estudos. O que é o cronograma de estudos? O cronograma de estudos, ele é necessariamente uma tabela. Uma tabela, cara. Uma planilha de Excel. Algo assim. Você vai escolher como é que você vai fazer. Mas nessa tabela, você vai prever as matérias, os assuntos, os tópicos do edital, quantas revisões você vai fazer e quando você vai fazer essas revisões. É efetivamente o seu passo a passo. Tá? É quando você vai falar assim, segunda eu vou estudar português, aí vou revisar português na terça-feira, vou revisar português depois de 15 dias, depois de 7 dias, não sei. Eu vou fazer ainda um podcast só para a gente aprofundar bastante nessa questão de revisões. Porque não existe, assim, gente, um método de revisão que seja, esse é o método milagroso. Não existe fórmula mágica para ser aprovado em concurso. Não existe fórmula mágica. Existem algumas coisas que você pode fazer que vão acelerar a sua aprovação. E a revisão é uma delas. Você revisar as matérias é muito importante. Você precisa prever isso no seu cronograma. O seu cronograma, ele não serve só para isso. Ele serve para que você economize tempo e energia. Por que ele serve para você economizar tempo e energia? Porque, presta atenção, não sei se já aconteceu com você que está me ouvindo, com você que está me assistindo. Você já sentou para estudar e quando chegou na hora de estudar, você não sabia o que estudar, você começou a organizar o material, a procurar e tal, e aí você decidiu, hoje eu vou estudar português. Aí você foi organizar o material de português para começar a estudar português, e aí não sei o quê, e aí pronto. Você tinha 1 hora para estudar e você passou 40 minutos, 45 minutos para começar, e você vai estudar 15 minutos e você fala, não estou tendo tempo para estudar, não estou conseguindo. O cronograma, ele vai evitar que isso aconteça. Porque no cronograma, você vai saber o que você vai estudar amanhã, o que você tem que revisar amanhã, o que você tem que fazer. Então, você só vai lá e faz.
Você não precisa ficar pensando, criando estratégias. Não precisa, você tem tudo previsto ali. Então, quando você tem um cronograma, é muito mais fácil. E antes de a gente continuar, eu tenho que te dizer uma coisa. Eu tentei gravar esse podcast 4 vezes. Foram 4 tentativas. Na primeira, eu comecei a falei quase 10 minutos sem estar gravando aqui no computador. Então, é porque eu uso a câmera aqui, aí da câmera aqui eu passo para o computador, onde eu posso ter um microfone um pouco melhor e etc. E aí eu esqueci de apertar o play. Então, falei quase 10 minutos da primeira vez e não gravou. Na segunda vez, o microfone falhou, estava com problema no cabo e não gravou o som. Aí eu fui comprar outro cabo para botar aqui para poder gravar. E quando eu fui gravar na terceira vez, a bateria da câmera acabou. Então, cara, dá um like aqui embaixo, pô. Aí estou me esforçando aqui para trazer para você o melhor conteúdo sobre plano de estudo. Dá uma moral aqui, se inscreve, dá um like aqui embaixo e eu vou terminar de gravar agora esse podcast, mesmo sem fone, eu não estou sem meu retorno aqui. É muito estranho gravar com retorno, mas enfim, eu vou continuar aqui de onde eu parei, tá bom? Então corta do preto e branco e volta lá pra cor normal. Vamos fingir que nada aconteceu. Então como é que você vai operacionalizar isso? Como é que você vai fazer para montar o seu plano de estudo, montar o seu cronograma? Velho, é simples. Abre uma planilha no Excel. O Excel serve. Eu não uso Excel. Para mim, eu uso o Evernote ou o PowerPoint. Eu gosto de criar as tabelas lá, eu acho que fica mais bonito. Mas qual é o mais fácil de fazer? Excel. Abre uma planilha no Excel, coloca lá na horizontal, você coloca de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se você for estudar domingo. E na vertical você coloca de 8 da manhã ou de 6 da manhã, dependendo da hora que você acorde, até a hora que você vai dormir. E aí você vai dividir o seu dia naqueles horários ali. Você vai estudar nos horários que tem disponíveis ali naquela tabela. Entendeu? Então, é uma questão de vontade. Eu te dei aqui um passo a passo. Eu te dei aqui o que você precisa fazer. Agora é só você colocar em prática, tá bom? Então coloque em prática. Se você tiver e precisar de ajuda, você pode me mandar uma foto do seu cronograma. Eu recebo fotos de cronograma às vezes pelo direct. E sempre dou um feedback, se está errado, se está certo, no que você tem para corrigir. Me manda a foto do seu cronograma, tira uma foto da tela do seu computador, me marca lá nos stories, me manda no direct e eu vou te dar um feedback para ver se eu consigo te ajudar um pouco mais. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Me desculpa por essas 4 tentativas e aí eu comecei com a roupa, terminando com outra, enfim. Mas tudo isso para eu tentar trazer o melhor conteúdo que eu consigo para você. Se você gostou, lembre de deixar o seu like aqui embaixo. E se você quiser ser notificado por e-mail, você pode clicar no link que tem aí na descrição do vídeo e você vai ser notificado por e-mail fazendo o seu cadastro lá no site. Segue a gente lá no Instagram e eu vejo você no nosso próximo Labcast. Até lá.